olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Não é o que eu penso ser o melhor pra mim. Tenho que aprender a ouvir tua voz falando ao coração. Preciso compreender e aceitar o teu querer. Meu Deus, olha pra mim. Meu Deus, olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que te amam de todo o coração. Quebranta-me, faz-me entender os teus caminhos, ó meu Deus. Cumpre o teu querer em minha vida. Sei que tens o melhor para mim. Meu Deus, olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. O que devo fazer? Meu Deus, olha pra mim. Muito bem, muito boa noite, você que está conosco. Eu sou o pastor Paulo Rogério e uma alegria imensa podemos começar o nosso culto nesta hora tão esperada do nosso coração, de podermos juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, o nosso Deus. Obrigado a você e sua família por estarem sintonizados conosco através do Facebook, para juntos podermos honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe seu coração, derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida. É uma alegria poder receber todos vocês e eu creio que teremos uma noite abençoada. Hoje pela manhã nós não tivemos a nossa transmissão porque nós estávamos lá na igreja celebrando a ceia. Não tivemos um culto comunitário, mas tivemos a celebração da ceia de forma individual. Foi uma manhã maravilhosa ao nosso coração. Das 9 às 11 da manhã, nós estivemos lá celebrando e partilhando deste momento de esperança
junto ao nosso Deus. E por isso, então, de manhã nós não tivemos a nossa escola bíblica dominical transmitida online. E também não tivemos a nossa escola dominical lá na igreja. Só deixando bem claro que fizemos uma forma de celebrarmos a ceia neste domingo dos domingos, que é o domingo da ressurreição, o domingo em que nós celebramos a vida. Jamais celebraremos a morte, uma vez que Cristo ressuscitou, dentre os mortos vivo está. Então este domingo é o domingo dos domingos, é o domingo da vida, é o domingo da celebração, e aqui nós nos encontramos para juntos continuarmos honrando e glorificando o nome glorificando o nome do nosso Deus. E olha, seja bem-vindo, manda aí o link, lembra aí o amigo, a pessoa que você ama, lembra aí aquela pessoa que você acha e confia que a mensagem vai ser transformadora, e é verdade, a mensagem do Senhor ao teu coração hoje, ela é especial. Como você pode muito ver já aí no link da nossa igreja, hoje o tema é Ele não está aqui. É texto de Mateus 28, verso 1 ao verso de número 10. Seja bem-vindo, você que está entrando agora, muito obrigado você que está aí junto com a gente, vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu gostaria neste momento, e nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. Quero que você feche os teus olhos nesse momento para podermos orar ao Senhor, para podermos juntos buscarmos a direção de Deus sobre este culto. Nossa alegria, o nosso contentamento é que o Senhor, Ele está do nosso lado, Ele está aqui conosco, está aí com você na sua casa, junto de sua família. Fale com Deus, agradeça a Ele por esse dia, glorifique o nome do ressurreto dentre os mortos, louve e bendiga o Cristo que ressuscitou, aquele que está vivo, está à direita do Pai Todo-Poderoso, aquele que vivo está e reina no nosso meio. Fale com o Senhor, que você possa agradecer a Ele e que você possa pedir a Ele as mais ricas bênçãos, porque Ele está pronto para ouvir a nossa oração. Deus de amor e de eterna bondade, muito obrigado por esta noite de domingo. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua presença, honrando, glorificando o Teu nome, buscando a face do Senhor em oração. Quando iniciamos o nosso culto para bendizermos o Teu nome, obrigado por esse dia especial, o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegramos, é dia de vida, é dia de vitória, é dia de nos regozijarmos na Tua presença, e seja a Tua palavra, ó Deus bendito, a nos instruir nesta hora tão oportuna e tão propícia ao nosso coração. Querido Pai, quanto aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando através do Facebook, que a Tua mão de graça e misericórdia possa estar em cada lar, possa estar sobre a vida de cada pessoa, e aqueles que não estão nos seus lares, mas estão em algum outro departamento do seu dia a dia, que o Senhor também, com Tua mão de graça, esteja orientando com as Tuas mãos de graça, possa conduzi-los da melhor forma possível. Conduze-nos, ó Deus, porque queremos honrar e glorificar o Teu nome nesta noite. Por isso, ao iniciarmos o nosso culto, pedimos, ó Pai, a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Muito bem, nós vamos cantar ao nosso Deus, vamos bendizer ao Senhor sobre todas as coisas e vamos dizer, nós aqui, a nossa família reunida em torno da palavra, e nós vamos declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Esta é a alegria de toda a terra, e onde então nós queremos engrandecer o nome deste Deus maravilhoso, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Quem é o inimigo dos nossos dias? É essa praga famigerada chamada coronavírus, Covid-19, que tem gerado turbulência ao nosso coração, mas nós cremos que o nosso bom e fiel amigo, Cristo Jesus, aquele que é grande, dará a vitória com toda certeza, em todos os sentidos, daquilo que nós precisamos. Vamos cantar ao Senhor alegremente e dizer que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de
toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Esta é a alegria de toda a terra, Senhor. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Deus seja louvado e bendito sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso nós bendizemos o nome do nosso Deus. Estamos aqui com o presbítero Anselmo. Anselmo, dá o seu boa noite aos irmãos, dando as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Presbiteriana de Torrinha. Muito bem. E aqui o presbítero Ederval também. Seu boa noite, presbítero Ederval. Boa noite, que Deus abençoe a todos, que a palavra entre em nossos corações, fale ao nosso coração esta noite. Muito bem, muito bem. Muito legal. Espero que vocês estejam aí desfrutando da graça e da misericórdia do Senhor. Para nós é sempre uma alegria. Estamos sentindo falta. Eu já estou assim chateado no meu coração de não poder rever os irmãos, de podermos cultuar a Deus dentro daquela comunhão mais calorosa, daquela comunhão mais
evidenciada de estarmos juntos, nos alegrando e colocando as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. Esperamos em Deus que os próximos dias sejam decisivos para nós, para passarmos por este momento aí que está constrangendo o coração de todos nós em todas as áreas. E nosso clamor tem sido colocado diante do Senhor e sabemos que Ele tem a resposta certa e nós esperamos. Estamos orando para que Deus nos dê sabedoria para entendermos tudo isso que está acontecendo, para podermos já darmos o nosso brado de vitória e dizermos que o Senhor tem nos ajudado em tudo e Ele tem nos conduzido da melhor forma possível, tá bom? Enquanto isso, nós vamos reafirmando o quê? Que na quarta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso encontro de restauração e vida através da oração. E na quinta-feira, às 19 horas, o nosso encontro de restauração e vida através da palavra. Nós não estamos deixando de orar, não estamos deixando de meditar na palavra, nós estamos firmes em Cristo Jesus. Nós queremos dizer como o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece na oração, nos fortalece na palavra e nos dando todo o vigor necessário para podermos prosseguir a nossa caminhada. Eu quero fazer a leitura do texto que nós vamos meditar na noite de hoje, texto de Mateus, capítulo de número 28, você pode aí na sua casa abrir sua Bíblia, e nós vamos ter aí a leitura deste texto, e depois, no momento oportuno, nós vamos meditar nesta palavra que fala sobre a ressurreição de Jesus, fala do seu aparecimento, da sua manifestação ressurreta a Maria Madalena e a outra Maria, as duas mulheres que desfrutaram do grande privilégio de estar com Cristo Jesus em um momento super especial. Mas olha só como o evangelista Mateus narra, segundo o evangelho da vida, da história de Cristo Jesus. O evangelho é de Cristo, Mateus é o narrador. E o que ele diz em Mateus 28, do verso 1 ao verso 10? Olha que texto maravilhoso. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, isso é no domingo, findando o sábado, primeiro dia da semana que é o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Verso de número 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia! Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Que maravilha esse texto maravilhoso que fala da ressurreição de Cristo Jesus. Esse texto que nos leva a uma viagem maravilhosa no passado, há mais de 2000 anos, dessa história que lá no passado, mas que está em pleno vigor nos nossos dias. É como se nós estivéssemos recebendo uma carta de alguém bem próximo de nós, mas que nós não pudemos estar naquela ocasião para saber quais eram as notícias, e Mateus então registrou e narrou essa bela história, a qual nós estamos lendo, uma história de mais de 2000 anos, mas estamos lendo com o mesmo vigor, a mesma intensidade, porque a narrativa dele é a narrativa de algo que, segundo o autor aos Hebreus diz, tem significado ontem, tem significado hoje e sempre terá, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje, é o Deus de
toda a eternidade. Aí nós somos convidados a continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o hino que nós vamos entoar, o cântico que nós vamos neste momento erguer a nossa voz e cantar, é o de número 47 aí dos nossos hinários, né, para os irmãos da Igreja Presbiteriana. E se você não tem o hinário, fica tranquilo, que nós temos aqui, o pessoal da técnica aí vai colocar a letra e você poderá acompanhar. Mas se você quer abrir o seu hinário aí com a sua Bíblia, é o hino de número 47 que diz: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia! Toda a glória, aleluia, toda a graça nós buscamos e rendemos ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos lá, Anselmo, com bastante alegria e vigor no nosso coração. Convido você aí a cantar conosco, Convido você aí a exaltar o nome do nosso Deus com alegria no coração, Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos lá? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é bom podermos exaltar o nome do Senhor, esse Deus gracioso, este Deus maravilhoso, este Deus que tem nos dado a vitória. Muito bem, é hora de meditarmos na palavra do Senhor. Convido você ao ponto fundamental que nos traz a este momento, que é a doce e viva mensagem de Cristo Jesus ao nosso coração. Quero que você, neste momento, mais uma vez, tome a sua Bíblia e acompanhe comigo aquilo que nós vamos meditar na noite de hoje. O texto é o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 1 ao verso 10, texto que nós já fizemos a leitura e está aí para podermos refletir e pensar naquilo que Deus tem a nos ensinar e tem a dizer ao nosso coração. Hoje, o tema que nós queremos abordar tem a ver com o domingo da ressurreição, tem a ver com a ressurreição de Cristo Jesus. E eu quero propor para a nossa reflexão o seguinte tema: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Verso de número 6, olhe comigo aí, Mateus 28, verso 6. Diz aí a resposta dos anjos, ou a afirmativa dos anjos, quando vão dizer a Maria Madalena e a outra Maria: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Vejam que grande surpresa a essas duas mulheres ao irem ao túmulo para ver um corpo e não encontrá-lo. Interessante que essas duas mulheres, elas participaram do momento doloroso da cruz,
estiveram lá com Cristo Jesus, presenciando o seu sofrimento, a sua agonia. Essas mulheres também estiveram presentes no momento em que Jesus foi colocado num túmulo, túmulo emprestado por José de Arimateia, porque Cristo não tinha um túmulo. E essas mulheres então vinham participando com Cristo de várias circunstâncias. Então essas duas mulheres se dirigem ao túmulo para ter aquele momento de cuidado com o corpo de uma pessoa querida, de uma pessoa amada que havia partido. E quando elas chegam lá, elas são surpreendidas com o túmulo vazio. Agora, que surpresa inesperada essa. Imaginemos nós o que não passou, ou aquilo que poderia se passar na mente dessas duas mulheres, chegando lá diante daquilo que o texto na sua narrativa diz, que o verso 2, por exemplo, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E elas chegam lá, olham, o túmulo está violado, o corpo não está mais lá. Imagine o desespero e o espanto, lembrando que não era um dia agradável, era um dia de tristeza, era um dia de agonia, era um dia de aflição, era um dia de medo e de pavor, porque um mestre havia morrido, o mestre já não estava mais entre eles. E então elas são tomadas de uma grande surpresa. Mas diante disso, o que elas encontraram? Isso me leva a me perguntar, o que elas encontraram? Primeiro, elas encontraram seres celestiais. Os versos 2, 3, 5, 6 e 7 são os textos que se referem ao anjo que lá estava. Elas encontram um ser celestial que fala com elas, que dá algumas orientações para essas duas mulheres. Então, elas esperavam encontrar o corpo e encontram um ser celestial. Segundo, elas encontraram guardas, segundo diz o texto no verso de número 4, espavoridos, como se estivessem mortos, estão ali em estado catatônico, parados, embasbacados. E agora, o que nós vamos fazer? Porque eles foram colocados lá por medo. Por medo. Os guardas não estão lá para cuidar de um corpo, eles estão lá porque as principais autoridades, os principais autores que perseguiram Cristo Jesus, tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo de Cristo Jesus. Tanto é que vamos ver mais à frente que realmente surge a teoria do corpo roubado de Cristo Jesus, aonde eles foram pagos para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo Jesus. Então os guardas estavam lá para precaver-se de que o corpo de Cristo dali não fosse retirado. Só que algo celestial, algo sobrenatural acontece que eles não tinham como agir ou como se movimentar para fazer alguma coisa. Por isso que o verso de número 4 diz aí que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, ou seja, estavam ali em total inércia, imóveis, sem saber o que fazer diante daquilo que eles estavam vendo. Certamente eles já tinham presenciado algumas coisas dentro do processo da crucificação de Cristo Jesus, quando o véu se rasgou e toda aquela situação, e muitos creram lá na crucificação que Jesus realmente era o Filho de Deus, e agora mais uma vez estão diante de um espetáculo celestial, um espetáculo sobrenatural. Vão ficar realmente espantados, apavorados, amedrontados, segundo diz o texto aqui no verso 4, tomados de grande pavor, de grande medo, como se estivessem mortos. Na verdade, Maria Madalena e Maria foram ver corpo e encontraram dois corpos, dois mortos-vivos. Olha só, dizer aqui, me permitam aqui, mas The Walking Dead já estava ali naquele momento, mortos-vivos de medo diante da situação. Meu Deus, que momento fabuloso e glorioso, diante dessa situação, porque Cristo havia ressuscitado, Cristo havia voltado da morte, porque ele passou pela morte para com a morte vencer a morte em todo o seu extremo, e ali estão os guardas. Então elas procuravam um corpo e encontraram um ser celestial, encontraram os guardas espantados e tomados
de tamanho medo e que estão como se alguém olhasse para eles, eles estão mortos, morreram, eles morreram, mas eles estavam ali desesperados diante da situação. Terceiro, elas encontraram o túmulo vazio, verso de número 6, aonde temos base e fundamento para o tema da nossa mensagem. Ele não está aqui. E o anjo, dirigindo-se a elas, diz: ressuscitou, como tinha dito. Olha só que maravilha, ressuscitou como tinha dito. O que o anjo está dizendo é o seguinte: tudo quanto ele falou era verdade, inclusive acerca da sua própria ressurreição. Ele havia afirmado que ele ressuscitaria e ele não está aqui. Ele não está aqui. Elas encontram então o túmulo vazio. A expectativa delas, sem sombra de dúvidas, era de encontrar o túmulo ocupado por um corpo, quem sabe já no seu início de decomposição, já no seu início de um processo terrível, de mau cheiro e todas essas coisas que muito bem nós sabemos, mas elas olham e não encontram nada. Diante dos seus olhos, guardas com medos, um anjo e um túmulo vazio. Olha que maravilha, a palavra de Cristo sempre foi fiel. Ele disse que passariam o céu e a terra, mas a palavra dele não passaria. Olha que maravilha. No capítulo 24 nós encontramos do Evangelho de Mateus essa expressão de Cristo Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E o anjo repete aqui dizendo: olha, como ele disse, isso nos dá margem e fundamento para crermos em tudo quanto o Senhor falou, tudo quanto ele proferiu. Lembrando também lá do episódio com relação a isso, da ressurreição de Lázaro, quando ele disse para as irmãs de Lázaro, lá na aldeia de Betânia: não te disse eu, se creres verás a glória do Senhor. A palavra do Senhor Jesus sempre foi fundamentada na verdade, ela sempre se cumpriu, tudo que ele disse se cumpriu, nada ficou aquém. E nós estamos vivendo hoje, o domingo da ressurreição, um tempo de expectativa no quê? Na palavra dele, porque ele disse: eu vou, mas eu voltarei para buscar o meu povo. Eu vou, mas voltarei para buscar a minha igreja. Independente da situação que nós estamos vivendo, Cristo voltará para buscar a sua igreja valente, a sua igreja militante, a sua igreja que caminha de forma em que o seu triunfo já pode ser evidenciado, porque a igreja vive segundo a palavra do Senhor. Então elas se deparam com esta realidade do túmulo vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Em quarto lugar, elas encontraram a mais bela de todas as mensagens proferidas até aquele momento, e por que não dizer até o momento presente no qual nós nos encontramos. A mais bela mensagem. E qual é a mensagem? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem do povo de Deus, essa é a mensagem que continua nos dando vigor, fortalecendo o nosso coração, para podermos continuar prosseguindo a nossa caminhada, para podermos prosseguir de acordo com a vontade do nosso Deus. Esta é a mensagem que Maria Madalena e Maria receberam da parte do anjo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a boa notícia, esta é a boa nova. A boa nova que já havia sido proferida lá em Gênesis capítulo 3, os versos de número 15 e 16, quando o Senhor Deus e Pai, no plano eterno da salvação, disse que a mulher haveria de dar à luz ao varão que pisaria a cabeça da serpente, e está aqui essas palavras dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele pisou a cabeça da serpente. Aquilo que Satanás havia feito, causando pecado, destruição e morte, agora com a ressurreição, aleluia, de Cristo Jesus, nós vemos que tudo isso fora então anulado. A ressurreição de Cristo é a anulação de todo o constrangimento que o pecado causou. A ressurreição de Cristo é o brado de vitória. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Em um tempo de luto, em um momento de constrangimento, que mensagem poderosa, que mensagem fantástica, que bela mensagem para o coração dessas duas mulheres, que é a mensagem da vida, que é a mensagem da felicidade, a mensagem da alegria. Para quem estava procurando um corpo, sair e encontrar uma bela mensagem, ele está vivo, nossa, isso muda e começa a mudar a um cenário
de luto, de choro, para um cenário de alegria e festa. Quinto, nós vamos perceber em quinto lugar que elas encontraram o que procuravam, mas em uma realidade totalmente diferente. O que elas buscavam? Não buscavam um corpo? Mas elas encontram um corpo numa realidade diferente. O fato de falarmos de um corpo não é somente quando alguém está morto, mas podemos encontrar alguém, um corpo presente e vivo. Elas encontraram o que elas procuravam, mas numa realidade totalmente diferente. Buscavam um corpo, elas buscavam um túmulo ocupado por um cadáver. Elas vão encontrar ali um túmulo, mas numa realidade diferente. Elas vão ver um túmulo vazio. Elas buscavam um momento elas buscavam em um momento de pranto diante do luto que elas estavam vivendo. E o que elas encontraram? Dentro desta quinta expectativa de que elas procuravam, encontram, mas numa realidade diferente. Buscavam um corpo e encontram um corpo vivo. Buscavam um morto e encontram um vivo. Buscavam um túmulo ocupado por um cadáver e encontram um túmulo desocupado e vazio. Buscavam um momento do pranto diante do luto e elas são tomadas por uma outra expectativa. O que elas encontraram? Elas encontraram o ressurreto dentre os mortos, elas encontraram o Senhor dos Senhores, que estava vivo e não estava morto. Elas, ao invés de cuidarem de um cadáver, tiveram que mudar totalmente a sua ação. Olha que maravilha! Para quem foi lá para embalsamar um corpo, passar óleos e essas coisas todas, segundo era o costume da época, elas têm que mudar a realidade. Elas têm que mudar a atitude e a ação delas diante daquilo que elas estão vivendo. Olha só, então nós podemos seguir aí no verso de número 8, a mudança de ação dessas mulheres, aonde nós vemos no verso 8 que a tristeza teve que dar lugar para a alegria. Olha o verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Olha só, para quem estava triste agora está dando risada, parece até contraditório. Quem encontrasse com essas mulheres no caminho, alegres, dando risada e falando o contrário do que todo mundo havia presenciado e assistido, essas mulheres são loucas. Quem vai dar credibilidade para essas mulheres? E olha, pensando aqui, refletindo, quem iria dar credibilidade à mensagem dessas mulheres? Quem iria ouvir as mulheres que num período como esse as mulheres não tinham tanta credibilidade ou quase nenhuma credibilidade? Há quem diga, e segundo se apresenta, para que o testemunho da mulher tivesse validade naquele período, tinha que ter testemunhas. E quem seriam as testemunhas dessa mulher? Os guardas? Quem seriam as testemunhas? O anjo? Quem seriam as testemunhas dessas duas Marias? Maria Madalena e a outra Maria. Mas a atitude delas muda. Elas voltam então com alegria. Aquelas mulheres que saíram chorando. Lembra o meu coração agora do Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Essas mulheres saíram andando e chorando e voltaram com alegria. Então aquilo que elas procuravam, elas encontraram. E a ação delas é transformada radicalmente. Por quê? Porque ele não estava mais lá. Porque ele havia ressuscitado. Ainda no verso número 8, elas transformam o comodismo pela pressa. Certamente elas foram pela manhã ao túmulo, não com tanta pressa, porque não havia mais o que fazer. Não é assim que acontece quando nós vemos a notícia de alguém que morreu? Não tem mais o que fazer. Às vezes, até diante da notícia de alguém que faleceu, chegam até nós e dizem, olha, infelizmente fizemos tudo o que podia, mas há coisas que fogem à nossa capacidade e a pessoa que você ama, o seu ente querido, veio a falecer. Então, elas estão indo para o túmulo dentro de um comodismo, de um conformismo, porque Cristo havia morrido. Elas estão, de certa forma, na incredulidade. Mas lá na frente nós vamos falar alguma coisinha sobre essa questão da incredulidade. E então, elas têm que mudar a atitude do comodismo e do conformismo por uma atitude de pressa. Diz o verso 8 que elas voltam correndo. Para quê? Para dar uma boa notícia, para falar, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele
ele não está lá, ele não está morto, de fato, como ele havia dito que ressuscitaria o terceiro dia, ele ressuscitou. A ação delas é diante de uma má notícia que deve agora dar lugar ao quê? A boa notícia. Então elas têm uma má notícia, Jesus morreu. Talvez ao irem para o túmulo encontraram com algumas pessoas ou não, mas vamos conjecturar aqui na ideia de que se encontrasse com nós, estamos no túmulo porque Jesus morreu. Jesus morreu, então nós estamos indo lá. Então essa é a má notícia da morte de alguém. Mas quando elas se deparam com a situação, elas têm que voltar apressadamente, elas não voltam com uma má notícia, elas voltam dizendo, ele está vivo. Elas têm agora uma boa notícia. Olha só, agora elas não estão mais diante da situação de separação. A morte significa separação. Mas diante desta situação, elas não estão mais. Verso de número 9 diz aí, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Abraçaram-lhe os pés. Isso significa que não há separação. A morte foi vencida. Não houve separação. E elas então, quando ouvem Cristo dizer salve, elas se prostram e abraçam o Mestre de alegria e contentamento. Vejam só, para quem foi para cuidar de um corpo, agora está aos pés daquele que até então era um corpo, mas está de pé, vivo literalmente. Glória a Deus por isso. Elas abraçam e aí nós vemos uma outra atitude modificada. Para quem foi numa condição de luto, de pranto, para quem foi numa condição de tristeza, agora é mudado tudo isso para uma condição de adoração. Verso 9 diz que elas abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Que maravilha! Nossa, o nosso Deus é poderoso, é surpreendente. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está nos acompanhando aí, não há como não se render aos pés desse Deus maravilhoso que nos surpreende a cada instante, a cada momento. Essa mensagem gloriosa e maravilhosa surpreende o nosso coração de uma forma tamanha que realmente nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. É por isso que muitos não acreditam, é por isso que muitos ainda duvidam, porque isso é demais para o coração, para a mente humana. Mas nunca é demais para o coração daquele que ama, daquele que crê, daquele que confia em Deus e que sabe que o Deus o qual serve é um Deus poderoso. Então, ainda que seja algo surreal na nossa condição humana, mas quando nós cremos, estamos voltados para Deus, nós vemos que esta é a mensagem transformadora. Então nós vemos essas duas mulheres passando por essa situação de transformação, essa situação poderosa e majestosa que mudou totalmente não apenas o cenário de um túmulo que agora está vazio, um cenário onde pairava o sentimento de morte, agora paira o sentimento de vida. Essas mulheres veem a mudança em todos os sentidos e a começar pela vida delas, a começar pela estrutura na qual elas estão vivendo. Ele não está aqui, é a mensagem do inconfundível cristianismo ao qual nós pertencemos, pois esta mensagem significa que ele, Jesus, o Senhor, ele está vivo. Jesus, o Senhor, ele está vivo, ressurreto dentre os mortos. Gioia Júnior, um poeta já falecido, ele escreveu uma bela poesia dizendo Jesus, alegria dos homens. E é uma parte da poesia que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, que diz assim: nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo a guerra prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e na orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és nossa esperança, Tu és nossa alegria. Aí a poesia de Gioia Júnior diz assim: cantai, ó povos da terra, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na ventura, ao nascer ou na agonia, Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. Que delícia de poesia que nos leva a confiar e a crer, seja qual for a hora que nós estejamos vivendo, o momento qual nós estejamos passando, Jesus é a nossa alegria. A alegria de Maria Madalena, de Maria, a nossa alegria.
E eu gostaria de partir para o encerramento da mensagem da noite de hoje, colocando esta mensagem em nosso coração, colocando essa mensagem na nossa alma. Ele está vivo, Ele não está no túmulo. Isso nos levará a algumas condições maravilhosas, as quais nós podemos chamar de imperativos do verdadeiro cristianismo, que declara que Cristo está vivo. O primeiro imperativo, lembra quando eu falei da incredulidade, que eu disse que abordaria mais à frente? Então, a mensagem de Cristo não é a mensagem da incredulidade. A mensagem da ressurreição é a mensagem para que nós creiamos. Estas mulheres foram abordadas pelo poder daquele que crê, pelo poder daquele que confia. Elas são tomadas por um imperativo na vida delas: creiam, vocês devem acreditar naquilo que ele falou. Isso remeteria essas mulheres a pensar no futuro, aonde o anjo disse: ele não está aqui como ele disse. Continuem crendo naquilo que ele fala, porque Jesus não cessou de falar. Ele continua falando ao nosso coração. Então nós podemos crer, porque ele não está no túmulo, mas ele está no nosso meio. Ele está no nosso coração, ele se relaciona. Isto é literal na nossa vida. Então devemos crer. A mensagem inconfundível do cristianismo é: creia, compartilhe. Devemos compartilhar esta mensagem. Foi o que essas duas mulheres fizeram. Elas voltaram correndo para compartilhar com seus irmãos que Cristo havia ressuscitado. Nós não podemos colocar as 7 chaves, nós não podemos colocar a mensagem da ressurreição dentro da nossa igreja, do nosso templo, da nossa casa. Ela deve ser compartilhada, ela deve ser proferida. Devemos pregar, sejamos oportunos ou não. Prega, anuncia. E elas voltaram. Eu fico a pensar que elas voltaram com brados de alegria, dizendo: ele não morreu, ele ressuscitou. Não puderam deter o nosso Salvador, e ele está vivo. E a igreja está proferindo pelos 4 cantos o anúncio desta verdade. Devemos compartilhar isso em todos os sentidos, em todas as dimensões, porque Cristo, ele está vivo, Cristo, ele reina poderoso. E devemos, um outro imperativo nós devemos tomar e nos apropriarmos. Os 2 primeiros imperativos: creia. O segundo, compartilhe. O terceiro, alegre-se. Estas mulheres se alegraram e se prostraram diante dos pés do Senhor. Essas mulheres viveram uma vitória poderosa e majestosa de alegria e contentamento. Nosso Senhor está vivo. Nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer no hoje. Se o Senhor está vivo, não é só no amanhã que nós cremos. Se o Senhor está vivo, nós podemos crer no hoje, no agora. Se o Senhor está vivo, nós podemos crer na eternidade. Se o Senhor está vivo, meu irmão, minha irmã, nós podemos confiar no presente, podemos confiar no passado, podemos confiar no futuro, podemos confiar de norte a sul. Nós podemos confiar no Senhor em todos os aspectos. Devemos crer, compartilhar e nos alegrar. E nós estamos num domingo de Páscoa nos alegrando. Nós não estamos para celebrar a morte. Nós não estamos para viver um momento de morte, nós estamos para celebrar a vida. Deveríamos riscar no nosso calendário a sexta-feira maior, porque lembra-se de morte, e a sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão, ela foi sucumbida pelo primeiro dia, o dia da ressurreição. O domingo, ele engoliu o dia em que Cristo na cruz expirou, dizendo: tudo está consumado. Quando ele ressuscitou, e nas suas primeiras palavras, a Maria Madalena e a Maria, dizendo: vá, fale para os meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá eu quero ter com eles. Então, o cristianismo verdadeiro celebra o domingo da ressurreição. Nós não celebramos a morte. A morte foi vencida. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios: meus irmãos, e vocês que estão aí, ele declarou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem mais aguilhão. A morte não tem mais vitória, porque ela foi destruída no primeiro dia, no domingo, quando Cristo ressuscitou. Nós celebramos o domingo da ressurreição. Nós celebramos a vida,
nós celebramos a vitória. Essas mulheres tiveram que mudar as suas atitudes, porque estavam diante não de um corpo, de um cadáver, mas estavam diante do Cristo vivo, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Majestoso, ao que nos diz a palavra, o amado da nossa alma. Deus abençoe a sua vida. Creia no ontem, creia no hoje, creia no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele não está num túmulo. As pessoas ainda vão lá para Israel, gastam uma fortuna. Gastam uma fortuna para ir ver um túmulo vazio. Não precisa ir lá. A Bíblia testifica isso. Ele não está mais lá. Não está mais lá. É por isso que nós vamos cantar agora. Porque Ele vive e Deus enviou o seu Filho amado. E aí nós cremos e vivemos a realidade, crendo, compartilhando e nos alegrando neste Deus maravilhoso. Deus enviou. Convido você para cantar conosco esta canção. Esta é a canção do dia, esta é a canção do momento do nosso coração, para cantarmos com bastante alegria, com bastante vigor no nosso coração. Aleluia! Vamos lá? Bem alegre para Jesus? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e ela já foi vencida, ela já foi destruída, a morte morreu com a ressurreição de Cristo. Aleluia! Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, aleluia, e vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, hein? Ele não está aqui, disse o anjo, Ele não está lá, mas Ele está ao nosso lado.
está no nosso coração. Ele está tão próximo de nós. A mensagem da noite de hoje, ele não está aqui no túmulo, ele não está morto. É isso que significa esta expressão, ele não está aqui, porque ela é seguida pela mensagem do anjo, ele ressuscitou. E as mulheres deram a mais bela mensagem que a humanidade poderia ouvir, a mensagem de que a morte foi destruída, ela foi aniquilada por Cristo Jesus. Olha só, a morte morreu. A morte morreu. A morte foi fulminada por Cristo Jesus. Agora não estamos mais separados, nós estamos unidos aos pés dele, Senhor da nossa vida. Quero orar com você em nome de Jesus. E se você não entregou seu coração a Cristo, este é o momento. Se você não parou para reconciliar-se com Cristo na sua vida, este é o momento. Se você tem desprezado a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, este é o momento de você ponderar, de você considerar na tua alma e voltar-se para Cristo e viver com Ele. Não viva sobre a penalidade da morte, viva sobre a justiça da cruz de Cristo na sua vida, viva a justiça da vida de Cristo no teu coração, viva a vida, não caminhe pela morte, não ande pelas trevas, venha para a luz. Cristo vos chama, Cristo vos convida na noite de hoje a você viver de forma diferente. É hora de você entregar o teu coração a Cristo, é hora de você abrir a sua alma e sair das trevas, é hora de você olhar e ver no lamaçal do pecado e abandonar esse lamaçal do pecado, porque Cristo vos chama, porque Ele quer o vosso bem. Visto Cristo vos chama, visto que a sua condição ela é de morte e Ele quer mudar a sua condição de morte para a condição de vida. Vamos orar? Abra o teu coração, entregue a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus, porque Ele está vivo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvamos o teu santo nome pela tua bendita palavra proferida e anunciada ao nosso coração nesta noite. Obrigado a Deus querido pela generosidade da tua graça em Cristo Jesus, aquele que passou pela morte, venceu a morte para nos conceder vida e vida em abundância. Obrigado pelo conforto e consolo da graça do Senhor que se apodera de nós, que revigora a nossa alma. Por isso entregamos a Ti o nosso coração e levamos diante de Ti a nossa petição em favor dos nossos ouvintes, em cada lar, em cada lugar que essa mensagem está chegando, seja uma mensagem de vida, de conversão, de transformação, que a alma se renda aos Teus pés pela mensagem proferida, Senhor. A boa notícia de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor da nossa vida. Obrigado a Deus querido, de amor e de paz, e leva-nos para uma semana de boas notícias, uma semana de vitória. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. E que sobre a vida, meu irmão e minha irmã, você que está na sua casa, onde quer que você esteja, possam pairar e ser derramadas de forma abundante a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, assim como a presença, o consolo do Deus Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe o seu coração. Nós vamos chegando ao final do nosso culto. Ah, que tristeza, hein? Dá vontade de ficar falando do amor de Deus a noite toda. Dá vontade de falar da graça do Senhor. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos felizes. Boa semana em nome de Jesus. Quarta-feira às 19 horas, encontro de restauração e vida através da oração. Quinta-feira, encontro de restauração e vida através da palavra. Tá certo? Deus abençoe. Salva a mensagem aí, copie o link, mande para alguém que você ama, tá? Abençoe a vida das pessoas, né? Não sejamos egoístas, creiamos, vamos compartilhar e vamos nos alegrar com a salvação em Cristo. Eu sou o pastor Paulo Rogério e foi uma alegria estar com você. Fique com Deus. E aqui está o Ederval se despedindo também. Uma boa noite e que Deus possa estar no seu coração. Anselmo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, obrigado. Deus abençoe. Até a próxima, hein? Fique com Deus. E Ele vive. Meu Jesus, a Ti me achego com temor no coração. És o meu